Ok, pessoal, professor Leite Júnior, Informática para Concurso, começando aqui o nosso curso de resolução de provas da FUNCAB, focado no edital do Ceará Portos, provinha que vai aparecer, que vai ser aplicada dia 15 de julho de 2012 e, logicamente, hoje, sendo 5 de 6 de 2012, nós teremos mais do que um mês para poder darmos uma viajada sobre o conteúdo que o edital está cobrando dessa organizadora. É um conteúdo extremamente extenso, muita matéria, né, praticamente cobrando todo o conteúdo de informática, né, voltada para concursos públicos, e nós vamos ver como é que isso é aplicado numa provinha da FUNCAB. Então nós temos aqui nesse nosso bloco, nós temos 15 questões, 5 em cada prova, e nós vamos ver aqui como é que a FUNCAB ela gosta de cobrar isso aqui dentro de uma provinha, né? Então é o seguinte, noções de informática. Eu acho lindo esse nome aqui, ó. Eu acho muito legal isso aqui quando eles colocam noções de informática, porque às vezes eles esticam. Mas por que é que eles põem noções de informática? Porque, na verdade, são noções mesmo, não é nada avançado, não é nada específico. Por isso que eles colocam noções de informática. E noções de informática, a gente tem que entender até um pouquinho além de somente noções. Porque qual é a diferença de noções para específica? Específica eles cobram um conteúdo como tecnologia da informação, banco de dados, linguagem de programação, gerenciamento de CPD, área de TI específica, segurança da informação específica, estrutura de redes. Então isso é específico. E no nosso caso aqui, as noções ficam para manipulação de aplicativo, de software, toda essa parafernália de recursos que a gente tem no nosso dia a dia. Então aqui, para você ter ideia, a primeira questão dessa prova, que foi uma prova do Ministério Público de Rondônia, né, ela foi aplicada em 2012, eu não sei de forma específica qual foi o dia, tá? Mas a gente baixou essa prova, logicamente está aquele site que vocês conhecem bem, que foi, no caso, o PCI Concurso. Esse material está disponibilizado lá no site, ele vai ficar disponibilizado na área do usuário, que ele terá para acessar o curso, né, para poder resolver não só a prova de informática, como também todas as outras matérias que estarão embutidas dentro dessa prova, né? Mas aqui a nossa aula ela será focada na parte de informática. Então, primeira questão, que é a questão 16, ele está cobrando o seguinte. No Microsoft Excel 2003, que é o caso aqui, é incorreto. Ou seja, você tem que marcar aquilo, lógico, que é uma inverdade no conceito do uso do Excel. Afirmar que, aí temos a letra A autossoma exibe a soma das células selecionadas. Isso aí ninguém tem dificuldade nenhuma, mas logicamente o que é que você tem que saber? Aí vamos lá, né? Vamos lá. Aí a Márcia, né, perguntou se a gente só ia resolver questões. Mas olha aqui, Márcia, não fica só nisso aqui não. Quando a gente está no Excel, deu o senhorito aqui ele. Quando nós estamos aqui no Excel, o que é que acontece? A gente tem que entender o seguinte, né? Tá carregando aqui o Excel, bonitinho e tal. Então, a gente tem que entender o seguinte. Primeira coisa, ele fez um questionamento bem simples. Bem simples. Ele perguntou se o autossoma, que todo mundo conhece, autossoma é usado para somar. E todo mundo sabe que isso é uma verdade. Mas você sabia que o autossoma é o recurso que está vinculado a um botão que tem o desenho do símbolo do somatório. E é o único botão dentro do Excel que está vinculado a uma função. E adivinha qual é a função? A função é a função de soma.
Então a gente tem que ter cuidado, às vezes, na colocação de uma questão, porque ele pode questionar um dia, que o nome desse botão se chama soma. E isso é uma inverdade. Isso é uma inverdade para o Excel. Porque o nome desse botão dentro do Excel não se chama soma. Se chama autossoma. Vocês sabem disso. Mas, como ele disse, principais ferramentas de edição de texto, planilha e apresentação de modo audiovisual, que seria, no caso, o PowerPoint, nós sabemos que o similar do Excel, quem é? Quem é? Alguém me diga aí. Quem é o similar do Excel? Só enquanto eu tomo uma aguinha aqui. Muito bem. Amanda está respondendo. Por isso que a aula ao vivo ela é interessante. Por quê? Porque a gente pode interagir. Né? Você tem o bate-papo exatamente para gerar essa interação entre eu e vocês aí. A Ingrid respondeu o calc, a Amanda respondeu o calc, a Juliana também respondeu o calc. Mas eu pergunto, o calc, nós sabemos que o calc é uma ferramenta similar ao Excel, que faz parte de que suíte de aplicativos? Certo? De que suíte de aplicativos? Faz parte do BR Office. Certo? BR Office. Beleza, Amanda, BR Office. Mas a Juliana, ela escreveu BR Office, mas a Amanda já colocou aqui, já colocou um ponto importantíssimo em relação ao calc, que na verdade, o BR Office tem agora um sucessor, que é o LibreOffice. Ou seja, o calc faz parte do BR Office nas versões antigas, mas nós já temos hoje o sucessor do BR Office. Vocês sabiam disso? Sabiam disso que nós temos hoje o sucessor do BR Office? Pois é. Então nós temos o Excel, que faz parte do Microsoft Office, e nós temos o Calc, que até um tempo atrás fazia parte do BR Office, continua fazendo parte do BR Office, mas o sucessor hoje do BR Office, nós temos agora o LibreOffice. Então, se cair esse conceito de LibreOffice em prova de concurso falando da existência do BR Office, não se trema não. Não fique nervoso não, porque isso é verdade. Só que, voltando para o nosso conceito de questão, porque a gente faz sempre uma viagenzinha, nós temos o Excel no quesito que a questão está falando em relação ao botão, chamado como? Chamado de autossoma. Autossoma. E nós temos no calc o mesmo botão. E aí eu pergunto para você, qual o nome desse botão no calc? Porque no edital ele não cobrou versão. No edital ele não cobrou versão. E logicamente ele não cobrando versão no edital, ele pode colocar qualquer versão dos aplicativos de qualquer aplicativo. E eu pergunto, como é o nome desse botão dentro do calc? O nome desse botão dentro do calc, ele se chama simplesmente soma. E aí, se essa questão que a gente acabou de comentar, só a letra A, fosse do BR Office, fosse do calc, o nome do botão não seria, o nome do processo não seria autossoma, seria apenas soma, fazendo com que a letra A fosse inválida se essa questão estivesse trazendo o calc. Então, deixa eu mostrar para vocês. Está aqui no Excel, se eu colocar aqui o mousezinho em cima, você vai ver escrito autossoma. Perfeito. Se eu abrir aqui o calc, que nós vamos abrir aqui o calc, para a gente poder ver aqui a funcionalidade dele. Estamos abrindo aqui, demora um pouquinho.
Sabe por que essa demora? Sabe por que essa demora? Porque eu não abri ele ainda hoje. Então, se eu tivesse aberto e fosse fechado e aberto de novo, ele teria um acesso bem mais rápido. Então, eu vou chamar aqui o Calc, que é a ferramenta de planilha. Vai abrir a ferramenta e está aqui o mesmo botãozinho. Certo? Está aqui ele. Ó. Só que o nome dele no Calc se chama como? Vou botar o mouse em cima. Está aparecendo lá o nome dele apenas Soma. Apenas Soma. Ele não se chama Autosoma. Autosoma é no Excel e Soma seria no Calc. Ainda tem outra particularidade. Certo? Quem é que consegue descobrir a outra particularidade? A outra particularidade. O local onde eles se encontram. O local onde eles se encontram dentro do aplicativo. Onde se encontra o botão de soma do Excel. Onde se encontra o botão de soma do Calc. E aí, quem vai me responder? E aí, quem vai me responder? A gente pode até fazer um quadrinho aqui para ficar interessante, né? Nós temos aqui o Excel, logicamente essa aula fica gravada e você, consequentemente depois, vai poder revê-la, né? E anotar isso aí depois com calma no seu material. Excel e Calc, esse botão, no quesito nome, como seria o nome dele no Excel? O nome dele é Autosoma. Perfeito. Qual seria o nome dele no Calc? Apenas Soma. Onde eles ficam? Onde eles ficam? O Excel, ele fica na barra de ferramenta, padrão. E no Calc, ele fica onde? Ele fica na barra de fórmula. Certo? Então, muito cuidado com essa brincadeira, porque eles podem fazer vários questionamentos. Ele pode perguntar onde é que o botão fica. Qual o nome do botão? Quem é quem em qual aplicativo? Então, você tem que ter esse cuidadozinho dentro de uma questão de prova. Então, voltando aqui para o nosso conteúdo. A gente tem a nossa letra A, sendo ela correta, né? Que ele cobrou do Excel, Autosoma exibe a soma das células selecionadas. Por enquanto, nenhum problema. A função classificar permite classificar os dados em ordem crescente ou decrescente. A função classificar, sim, né? A função classificar. Ou a funcionalidade do classificar. E aí eu pergunto o seguinte. Como é que eu chego no processo de classificar? É o mesmo fundamento. A gente tem o seguinte. Temos aqui o Excel. E para chegar no classificar, nós usamos que menu? O menu dados na opção classificar. Tem outra maneira de classificar? Tem. A gente pode usar quem? A gente pode usar os botões que permitem colocar os dados em ordem crescente ou em ordem decrescente. Então, isso daqui está correto dentro do Excel e também está correto dentro do Calc. Ou seja, numa prova, você tem, para executar uma prova, você tem que guardar não somente a definição, você tem que guardar os menus, onde se encontra aquele recurso, e você também tem que guardar a imagem dos botões. O pessoal cobra muito isso. Não só isso, como também você tem que guardar quem? As teclas de atalho. Então, a FUNCAB, ela não foge à regra. Ela usa os mesmos conceitos dos outros sistemas. Ela cobra menu, ela cobra botão, ela cobra tecla de atalho e ela, como essa questão a gente está resolvendo, ela cobra também procedimentos. Que é uma ação de execução de uma determinada tarefa. Então, para a nossa questãozinha aqui,
né? A letra B ela está correta porque classificar coloca em ordem crescente e coloca em ordem decrescente. Além disso, classificar ele permite, dentro do Excel, indo pelo menu, permite que você... Eu tenho que ter alguma informação aqui, né? Porque senão o sistema não vai classificar. Digitar aqui alguma besteirinha. Selecionar e em classificar. Sabia que nós temos até 3 níveis? 3 níveis de classificação dos dados. Primeiro, segundo e terceiro nível. Pois é, nós temos até 3 níveis de classificação de dados. Então, o Excel e o Calc permitem isso daí. Joia? Tranquilo? Letra C. A função localizar permite localizar simultaneamente, essa é a palavra-chave, simultaneamente, um texto em todos os documentos Microsoft Office que estejam abertos no seu computador. Isso é verdadeiro ou falso? A função localizar permite localizar simultaneamente um texto em todos os documentos Microsoft Office que estejam abertos no seu computador. Aí é onde está o procedimento errado. Porque o localizar só permite localizar naquele documento que está aberto naquele momento. Então, se eu estou com o Excel aberto, eu só localizo no Excel. Se eu estou com o Word aberto, eu só localizo no Word. E assim sucessivamente. E pergunto eu, qual é o menu que nós aplicamos o procedimento de localizar? Já que a gente precisa decorar menu, decorar botão e decorar a tecla de atalho, a gente tem que saber qual é o menu do procedimento. Então, é o menu. Alguém vai responder? Alguém vai responder? Menu, que eu localizo um conteúdo. Ninguém? Menu. Não, menu. O Xandro botou tecla de atalho. Beleza, já antecipou o que eu ia perguntar, né? Antecipou o que eu ia perguntar. Ctrl L seria a tecla de atalho e o menu seria qual? A Indy botou arquivo, a Amanda botou ferramentas, mas será que é arquivo? É ferramentas? Ou é no menu editar? Hein? Por isso que temos que memorizar os menus dos aplicativos. E, logicamente, você só vai conseguir decorar menu se você for, né? Se você for ler algum material. E sabe onde é que tem esse material? Lá no site. Você sendo assinante do site e sendo, né, fazendo o curso, você terá todo o material do Excel, todo o material do Calc, todo o material do Word, do Writer, todo o materialzinho lá que você pode usar para fazer a leitura dos menus. Então, ó, menu editar, certo? Na opção localizar, certo? Menu editar na opção localizar. Então a letra C está errada. Letra D. A combinação de teclas Ctrl V corresponde à função colar. Esse aqui a gente não tem dificuldade nenhuma, porque a gente já nasceu sabendo isso aqui, né? Certo. O Fernandes também, menu no LibreOffice é a mesma coisa, né? Menu editar. Então Ctrl V é o famoso colar, enquanto que o Ctrl C é o copiar e o Ctrl X ele é o recortar. Então não tem dificuldade nessa questão. Isso aqui está correto. E a letra E, nós temos o seguinte: o ícone, olha aqui, ó. Foi o que eu falei. Lógico que esse conceito aqui ele está muito fácil. Mas o ícone que você tem aqui, né, aplica o negrito sobre um texto selecionado. Correto. Está errado não. Está errado não. Isso aqui está correto. O ícone negrito. Ele tanto pode aplicar, como ele pode retirar. Certo? Ele tanto pode aplicar, como ele pode retirar. Quando é que ele retira? Quando já está em negrito. Quando é que ele coloca? Quando não está em negrito. Então a gente sabe que um elemento estando em negrito ele tira, não estando ele põe. Então aqui não está em negrito. Se eu clico, eu coloco
o recurso do negrito. Se eu clico de novo, eu retiro o procedimento do negrito aqui no sistema. Então, eu tanto posso colocar como posso retirar. Beleza? Então, essa questãozinha, que foi a questão de número 16, tá? Ela está com o nosso gabarito, que? Com o nosso gabarito letra C de casa, que foi a resposta dessa nossa questão.